Olá, amigos, que a paz esteja em teu coração. Você vai ficar agora com um vídeo, uma mensagem, uma palavra de Deus, que com certeza vai falar ao seu coração. Peço a gentileza que você também possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho das notificações, para que você receba mais e mais vídeos e pregações, mensagens que vão edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Coração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmos 73. Coloca para mim aí, meu amigo, aquele fundo de pregação aí, tá no jeito aí? Glória a Deus. Maravilha. Salmo 73. Isa, eu vou ler bem rapidão, tá bom? Fica ligado aí para você ir passando rapidão. Vamos lá? Queridos, preste bem atenção. O que diz esse texto? Se você quiser ler na sua Bíblia, se quiser ler nessa versão que está aqui, para nós lermos aqui, é uma palavra muito abençoada, que vai abençoar a sua casa, o seu coração. E o tema da mensagem que Deus me confiou para liberar nessa noite é um lugar de transformação. Um lugar de transformação. Amém? Salmo 73 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Versículo 2: quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Olha o que diz o salmista: pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Eles levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Eles ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Eles zombam e falam somente maldades em seu orgulho. Ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus. E suas palavras arrogantes percorrem a terra. O salmista está falando dos ímpios. Preste bem atenção. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim, entendi o destino deles. Pode continuar. Tu os puseste num caminho escorregadio, e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Deus, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra.
minha saúde pode acabar, e o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio, e anunciarei a todos tuas maravilhas. Glória a Deus. Coloque a sua Bíblia aí na sua cadeira. Você que tem ela em suas mãos, levante as suas mãos. Vamos falar com Deus. Peça para que o Espírito Santo fale no teu coração nessa noite. Meu Deus, poderoso e soberano, meu Pai, fala conosco, Senhor, pelo poder da tua palavra nessa noite. Traga sobre nós, a tua igreja, a edificação que o teu povo precisa. Que essa palavra seja uma palavra rema, uma palavra de mudança, uma palavra de milagre, uma palavra de vitória. Senhor, me usa como um instrumento nas tuas mãos. Traga, Senhor, o conhecimento, a sabedoria, o discernimento, a revelação, a compreensão, a clareza, tudo que o Senhor tem por meio dessa palavra. Libera a tua igreja nessa noite, a bênção, a graça, o milagre, a prosperidade, em nome de Jesus. Ó Deus, todos os mistérios e milagres escondidos nesta palavra, libera o teu povo nessa noite, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus, por gentileza, minha irmã. Meus irmãos, eu peço que você não perca nada. Obrigado, Solange. Não perca nada do que Deus vai liberar para a tua vida nessa noite, do que Deus vai liberar para o teu coração. Você que está em casa aí, não sai dessa poltrona aí, dessa cama, não sei onde você está, dessa cadeira, não sai do seu lugar aí, fica focado, fica ligado, não perde a bênção, porque pode estar nas entrelinhas, na vírgula, no momento que você vai para o banheiro, você perde a vitória. Escuta, lugar de transformação. Esse texto nos mostra um momento onde o salmista, inclusive preguei não faz muito tempo essa palavra, preguei a respeito sobre essa visão, sobre o Salmo de Asaf, e naquela ocasião, Deus gerou uma reflexão profunda aqui sobre nós, sobre a igreja, mas o Espírito de Deus me traz novamente a respeito dessa palavra, porque estamos vivendo esse novembro sobrenatural em nossas vidas, e essa palavra ela vai trazer um norte, uma direção muito especial para nós, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Olhe para o seu irmão e fala assim, ó, você vai ser abençoado, irmão. Fala assim, se você crer, toma posse, irmão. Fala assim, se você não crer, passa para mim a bênção. Fala para ele, irmão, passa para ele. Fala para ele, fala assim, se você não crer, pode me dar. Aleluia. Escuta, esse salmo, o salmista ele começa fazendo uma reflexão, olhando a vida dos ímpios, a vida daqueles que não têm Deus, a vida daqueles que não caminham na fé, a vida daqueles que não têm o temor ao Senhor, não respeitam os mandamentos, as direções de Deus, não têm uma vida íntegra, e mesmo fazendo a sua vida no erro, mesmo vivendo na perversidade, mesmo muitas vezes com um olhar de maldade, com pensamentos perversos, ainda assim, parece que as coisas dão certo, ainda assim parece que eles prosperam, ainda assim eles multiplicam suas riquezas, ainda assim as coisas parecem que ainda continuam funcionando. E aí o salmista, ele começa a refletir na própria vida, e vê que ele vive num aperto, vê que ele vive numa situação difícil, uma situação cheia de problemáticas, vivendo com lutas, com barreiras, com dificuldades, e ele diz aqui, quando eu comecei a olhar, a perceber, os meus pés escorregaram e quase caí. Os meus pés vacilaram e quase caí. Irmãos, estamos falando de um salmista, estamos falando de Asaf,
Estamos falando de um sacerdote. Estamos falando de um escolhido de Deus, alguém israelita. Estamos falando de um homem de aliança no altar, um homem que tem contato com o santuário, um homem que tem contato com uma aliança profunda com Deus, um homem que nascido e crescido em Israel, debaixo, enquanto eu e você contam algumas histórias, ali eles conhecem o parente de Jeremias, lá eles conhecem a geração, aquele que foi parente de Isaías, que veio de uma linhagem de família do próprio Cristo. Ali eles têm contato com pessoas de maneira bíblica no seu dia a dia. E salmista, o Salmo de Asaf, ele revela alguém que, embora seja escolhido, uma aliança com Deus, um sacerdote, que estava quase caindo. Quando começa a comparar a sua vida com os outros, toma muito cuidado, porque a comparação ela pode ser uma pedra de tropeço no teu caminho. As comparações podem te levar a ruínas. Toma muito cuidado com certos tipos de comparações, porque você pode achar que a grama do vizinho é mais bonita ou mais verde do que a sua. Escuta, esse texto ele é interessante, ele é muito profundo, porque nós percebemos uma grande mudança em uma certa parte do texto e depois uma outra parte do texto. Esse texto, esse capítulo 73 dos Salmos, ele é dividido em duas partes. Um momento em que o salmista está refletindo, está amargurado, está desanimado, está triste, escorregando, quase caindo, comparando, olhando a prosperidade do ímpio, olhando para a dificuldade dele. Esta é uma parte do Salmo. E depois a outra parte, quando ele começa a enxergar. A outra parte ele enxerga melhor, a outra parte ele vê quem ele é, a outra parte ele vê o destino do ímpio, a outra parte ele vê o caminho escorregadio que eles estão, a outra parte ele vê que num piscar de olhos tudo pode acabar, e aquilo que eles construíram não vale nada diante daquilo que ele tem. A diferença é nesse texto, nesse capítulo, a separação nas duas partes está no lugar, no momento em que entrei no santuário. É aí que é o lugar de transformação. A Bíblia mostra os Salmos de Asaf, número 73, de uma maneira muito melancólica, depressiva, alguém chateado, mostra alguém que estava desanimado, alguém triste, alguém cabisbaixo, alguém que estava comparando a situação e não estava feliz, olhando para a prosperidade de outros e as derrotas dele. Ele não estava bem, ele não estava feliz, as coisas não estavam dando certo, até que entrei no santuário, e ali eu vi o destino deles, e ali eu vi aí ele começa a salmodiar. Dali para frente ele já começa, aí eu percebi quão grande o Senhor é, quão maravilhoso o Senhor é, para mim é melhor estar na tua presença. Ele começa, a vida dele muda, a visão dele muda, a perspectiva de futuro dele muda. O pensamento muda, a visão muda, o conceito muda, a palavra muda, o salmo muda, após entrar no santuário. Um lugar de transformação. Meu irmão, escuta. Irmã, você que de repente tem muito tempo aí que você briga e você grita com seu marido, tem que parar de beber, tem que parar de fumar, e tem que parar com essas coisas, e não sei o que, e você grita, e você às vezes dá vontade de bater nele, e irmã, não vai resolver. Não se muda ninguém com gritos, não se muda ninguém com agressões, não se muda ninguém com palavras ofensivas, não se muda ninguém com tapas, não se muda pessoas com agressões, não. Como é que muda, pastor? Entra na presença, entra no altar, entra no santuário. Por quê? Porque o santuário é lugar de transformação. Particularmente tenho esse testemunho pessoal na minha vida. Minha esposa está aqui como prova disso. Ela sabe o quanto minha mãe xingou.
Ela sabe o quanto a minha mãe me agrediu com palavras, mas eu não acuso, não condeno ela, porque é um desespero de uma família desorientada, desestruturada, vivendo num conceito de uma adicção, de um vício, no conceito de uma família com alguém com problemas com drogas. Eles acabam sendo também codependentes junto, vivendo os mesmos problemas. E a minha mãe me machucava com palavras, agredia e falava, e nada disso nunca resolveu. Mas no dia em que eu entrei no santuário, no dia em que eu entrei na presença de Deus, aí eu senti aquilo que muitos dizem que tem, e eu na verdade dizia que tinha, mas eu estava bem longe de Deus. Durante toda a minha adolescência, a minha juventude, se alguém perguntasse para mim, você tem Deus? Eu batia no peito e dizia que eu tinha Deus, mas eu estava bem longe de Deus, Sandra. Eu batia se alguém perguntasse se eu tinha fé, eu dizia que eu tinha fé, que eu tinha Deus, Deus era comigo, mas eu estava bem longe do altar. Eu nunca tinha entrado na presença, eu nunca tinha entrado no santuário do Altíssimo, eu nunca tive um contato sobrenatural com Deus. Porque no dia em que eu tive um contato sobrenatural com Deus, eu senti um abraço de Deus. Eu senti Deus me carregar no colo, André. Eu senti Deus me pegar pela mão. Eu senti Deus falar comigo. Ah, irmãos, o contato com a presença é algo que muda uma pessoa, transforma uma pessoa, muda uma história, muda uma casa, muda um país. Tudo muda com a presença de Deus. O santuário, um lugar de transformação, um lugar de milagre. Tudo muda quando se entra na presença. Escuta, tem muita gente que a vida ainda não mudou, porque nunca entrou na presença. Pastor, eu estou na igreja, glória a Deus por isso, isso é bom, mas não é ainda maravilhoso. Por quê? Porque a igreja é um passo, a presença é manifesta, mas nem todos querem, nem todos têm sede, nem todos têm fome, nem todos têm interesse, nem todos têm desejo, nem todos querem Jesus. Muitos querem as bênçãos, os milagres, as vitórias, mas não querem Ele. Não querem dar um abraço do Pai, não querem se envolver com o altar, com a presença, não querem se envolver com a glória de Deus, com a manifestação poderosa da presença de Deus. Muitos não querem. Existem pessoas que estão há 5 anos na igreja e nada mudou, porque elas estão na igreja, mas nunca entraram no santuário, na presença. Tem pessoas que com 3 meses, 5 meses, tudo muda, tudo se transforma. Eu passei por uma internação numa casa de recuperação. A minha família, ela esperava que eu ficasse 2 anos. Quando deu 3 meses e meio, a missionária me deu o ID. Pode ir na bênção, varão, vá fazer a obra do Senhor. Essa foi a palavra que eu recebi daquela mulher. Vá e seja um vaso escolhido na mão de Deus. Pregue o evangelho, vá e anuncie a salvação. Foi assim que eu saí da casa de recuperação. Quando eu saí de lá, eu saí debaixo de uma palavra de direção espiritual. Seja abençoado e pregue aonde você chegar. Leve o seu testemunho, fale de Jesus Cristo. Foi isso que eu recebi quando eu saí daquela casa de recuperação. A minha família, a minha mãe, devido ao histórico, devido a todos os traumas de uma convivência de alguém que convive com alguém que usa drogas, eles esperavam que eu ficasse 2 anos, 3 anos, e olha lá, ainda se mudasse. Todos desconfiavam, todos tinham um pé atrás, todos tinham uma dúvida, se realmente ele mudou, se realmente ele foi transformado, se realmente ele tem Deus, se realmente ele está na fé, se tudo não é só uma história, se tudo não é só um momento, se tudo não é só uma emoção. Mas eu tinha entrado na presença. E ainda que alguém de fora não enxergue, ainda que alguém de fora não perceba, ainda que alguém da própria família não perceba,
ainda que alguém da própria família ainda não enxergue, calma, continua na presença, mas cedo ou mais tarde, o seu testemunho vai mostrar, a sua caminhada de vida vai mostrar, que você está com Deus, que você teve um contato com a presença de Deus, com o sobrenatural de Deus. Irmãos, eu quero pregar essa palavra nessa noite, eu quero que o seu coração seja motivado a desejar Deus, a ser inspirado, a ter uma fome, uma sede por Deus, um desejo por estar na presença, em nome de Jesus. Muitos não tiveram esse contato. Quando há o contato com o sobrenatural, tudo se transforma. O salmista é muito especial. Você vê o momento quando ele entra na presença, tudo muda. Olha como que ele diz aqui, ó: contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustenta. O Senhor me dirige o meu conselho e me recebe com honra. A quem eu tenho no céu, senão a ti, e na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Quando o salmista tem um contato com a presença, ele percebe o quê? Tudo aquilo que eu desejava, o ouro, a prata, as vitórias que os ímpios podem até ter, as riquezas que muitos até podem receber, tudo isso passou a ser nada aos olhos dele, quando ele tem um contato com a presença. O que eu mais quero, o que é que eu tenho além de ti, no céu ou na terra? O meu maior desejo é estar junto a ti. Ele está dizendo o quê? Eu quero estar na presença. Irmãos, quando você se rasga e quando você coloca a sua cara no pó, a sua testa no chão mesmo, e você chora, você se rasga e você se entrega, você é tocado por Deus, isso é algo especial, irmãos. Eu particularmente, todas as vezes que eu me lanço na presença, eu me levanto diferente, irmão. Eu me levanto diferente. Você pode se prostrar como um derrotado, você se levanta como um guerreiro. Deus é maravilhoso. O que é que mudou? Aparentemente do seu lado nada. As contas continuam lá, a dívida continua lá, os problemas continuam, mas calma. Agora há uma paz no seu coração, e se Deus liberar uma palavra, confie. Se Ele falou, está falado. Se Ele falar para você, descansa, essa batalha é minha, eu estou tomando a frente. Fica tranquilo, varão. Fica tranquilo, irmã. A vitória é nossa. Escuta, certa vez, eu me ajoelhei. E quando eu me ajoelhei ao pé da cama, Deus confirmou um sonho comigo. Eu tive um sonho naquela noite. E depois daquele sonho eu acordei, me ajoelhei ao pé da cama para falar com Deus sobre aquele sonho. E quando eu falava com Deus, escuta, Deus revelava no meu coração de uma maneira muito clara, muito nítida, de uma maneira a qual eu nunca tinha ouvido antes. Você será pastor de ovelhas. Você cuidará do meu rebanho. Eu me levantei, irmãos, naquela oração. Não houve tempo para gerar dúvidas. Não houve oportunidade para vir dúvidas. Por quê? Porque no mesmo momento que Deus falou isso, logo em seguida eu estava lendo muito a Bíblia. Estava aprendendo naquele início, lendo muito a Bíblia. E escuta, Deus já falou em seguida. Porque eu não escolho aqueles que são. Ou melhor, eu escolho aqueles que não são para confundir os que são. Eu escolho as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Antes de vir uma palavra de dúvida no meu coração, pensando assim, mas quem sou eu? Eu estava com 2 meses de internação. No meu corpo ainda talvez houvesse, provavelmente, toxinas de drogas. Quem era eu? Alguém que ninguém inspirava confiança. Alguém que pudesse alguém olhar e falar assim, jamais.
Ele nunca vai ser o pastor, não tem condições nenhuma para ser o pastor, jamais vai ser um pregador do evangelho, jamais vai cuidar de ovelhas. Talvez essa fosse a palavra de todos. E antes de vir a dúvida no meu coração, Deus já trouxe a confirmação da palavra para anular qualquer tipo de dúvida. Daquele dia em diante, até hoje, fazem 16 anos. Deus me deu esse sonho antes de eu me batizar nas águas, Ermelinda. Deus me deu esse sonho antes de eu ser batizado no Espírito Santo. Porque Deus, quando levanta alguém, Ele já levanta com propósito. O propósito não vem depois, o propósito vem antes. Quando Deus levantou Jeremias, Deus falou para Jeremias: eu te escolhi antes de você nascer, Jeremias. Quando estava tudo dentro da tua mãe, eu te escolhi, aleluia. Deus tem propósitos antes de você nascer. Os propósitos de Deus não vieram quando Jesus veio no ventre de Maria, não. O anjo já tinha o propósito antes. Chegou para ela: Maria, você dará luz ao Salvador. Você será cheia do Espírito Santo. A sombra do Onipotente te cobrirá. Aleluia! A revelação vem antes, o propósito vem antes. Quando Zacarias, escuta, igreja, quando Zacarias, o sacerdote, pai de João Batista, marido de Isabel, estava no santuário, o sacerdote estava na sua escala para cumprir o propósito do santuário de sacerdote. Ele estava no santuário. A Bíblia diz que lá no santuário Deus falou com ele. É na presença que você tem respostas. É na presença de Deus que você tem palavra. É na presença de Deus que você tem direção para a tua vida. A Bíblia diz que João Batista, ou melhor, o pai de João Batista, Zacarias, escuta, a Bíblia diz que ele, na presença de Deus no santuário, manifestou uma atmosfera sobrenatural de Deus. A presença de Deus tomou aquele lugar. E Deus falou com Zacarias: Zacarias, você será pai de um filho. A sua esposa Isabel, estéril, ficará grávida, dará luz a um filho, e você dará a ele o nome de João. Ele será aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Já havia o propósito antes da criança ser gerada, antes da criança nascer, já havia o propósito liberado. Aonde que Zacarias recebeu essa direção? No santuário. Quando ele entrou na presença de Deus. É na presença que você recebe respostas. É na presença que você recebe revelações. Tem muita gente que ela faz as coisas e depois, se der certo, foi confirmação de Deus. Se não der certo, é porque Deus não quis. Quem disse que é assim que funciona, irmão? Nosso Deus responde, nosso Deus fala. O que falta é ouvidos para a igreja ouvir. O que falta é joelho no chão para se inclinar no altar e ouvir resposta do céu. Ninguém quer esperar a resposta de Deus. Vamos tomando a frente, fazendo de qualquer jeito. E depois vamos lá na frente reclamar: ah, Senhor, não deu certo. Por que não deu certo? Deus vai dizer para você: eu nunca estava nesse negócio. Eu nunca falei para você ir. A sua ansiedade vai atropelando tudo e vai fazendo tudo e vai querendo que Deus confirme, vai querendo que Deus aprove, na verdade, aquilo que Deus não colocou a mão para fazer. Eu e você precisamos ter joelho no chão, a cara no pó, ouvido atento para ouvir a voz do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Cadê a igreja que entra na presença? Diga glória a Deus. Presença é lugar de transformações. A minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Já enfrentei batalhas, já enfrentei guerras. Sabe na onde que eu sentia graça? Sabe na onde que eu sentia força? Sabe na onde que eu senti virtude vinda do alto para a minha vida? Na presença. Com as lágrimas nos olhos, o coração quebrado, a cara no pó, ajoelhado, falando com Deus. Ah, irmãos, é ali que Deus levanta. É ali que Deus revigora, porque a palavra diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, aleluia. A manifestação de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, ela trata conosco no momento em que entramos na presença. Que eu e você sejamos uma igreja que venha e entre na presença, em nome de Jesus.
Estamos vivendo um momento pós-pandemia, se vai voltar ou se não vai, se vai ter segunda onda ou se não vai, isso aí é outra história. O futuro a Deus pertence, vamos caminhar o hoje, e a realidade é hoje, é aqui. A igreja tem se esfriado. A realidade é hoje que o povo tem se distanciado cada dia mais do altar, da fé, da presença, da oração, da vida com Deus, da cara no pó, do choro, das lágrimas. O povo tem se afastado do lugar de transformações. As coisas só vão mudar quando a gente entra na presença. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, só vai mudar, irmão, quando você entra na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Foi o próprio Jesus que disse, escuta essa revelação, foi o próprio Jesus que disse, quando for falar com o Pai, entra no teu quarto, no secreto, fecha a tua porta, e ora a Deus em oculto, e o Pai que te vê no oculto, no secreto, te responderá. Aleluia. Há uma revelação nessa palavra de Deus querendo ver a gente interessado por Ele. Deus querendo ver o povo buscando o altar, buscando a presença, buscando a face gloriosa de Deus. Eu e você temos uma especial oportunidade a cada dia em nossa vida. Aproveite ela. Entre na presença. Talvez até hoje você já tenha entrado na igreja. Escuta, jovem, você adolescente, talvez até hoje você já tenha entrado na igreja, seus pais te trouxeram, talvez você nasceu num berço cristão, talvez os seus pais sejam líderes, e você até hoje chegou na igreja, mas é preciso um passo a mais agora, você precisa entrar na presença, é na presença que tudo muda, é na presença que as revelações chegam, é na presença que os milagres acontecem. Quem está entendendo, diga amém. Feche seus olhos onde você está.